Olá galera, eu sou o Robert. E eu sou o Nicolas. E esse é o canal Cumprindo o ID. Nós estamos hoje com um assunto muito polêmico. O que pode e o que não pode fazer. Hoje nós vivemos numa época que as pessoas ficam muito focadas em que não estão podendo fazer na igreja. Que fazer tatuagem é pecado, beber é pecado. Todas as coisas que hoje para cristãos que não podem ser feitas estão sendo muito faladas, mas a gente já sabe que acaba que são as vezes que a gente mais acaba fazendo. E hoje nós vamos falar sobre o que devemos fazer. Galera, para de focar no que não pode fazer e começa a focar no que tem que ser feito. Eu vejo hoje a mídia, a igreja, todo mundo pregando aquilo. Não pode fazer isso, não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o que nós devemos fazer? Quem está falando? Quem está pregando? E as pessoas têm esquecido do que realmente nós devemos fazer. Com todo esse foco de não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. E isso acaba tirando o foco do que realmente a gente tem que se preocupar, que é o que a gente deve fazer. E a pergunta é, o que nós devemos fazer? O que acontece? Um jogador de futebol, ele é um jogador de futebol pelo fato dele jogar futebol. Não é pelo fato dele fazer natação, dele deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, mas sim pelo que ele está fazendo. Você acha que você é cristão pelo fato de você não beber, de você não ir pra balada, de você não fazer sexo antes do casamento? Cara, isso não te torna cristão. Você só vai ser cristão a partir do momento que você seguir a Cristo. Quando você for um pequeno Cristo aqui na Terra. E ele veio aqui na Terra para deixar o exemplo dele. O exemplo de conduta, o exemplo de cristão. Como realmente deve ser feito. E ele deixou esse exemplo pra gente venha seguir a risca. Em que nós devemos seguir a ele. Se a gente for parar pra olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós iremos se deparar com dois tipos de mandamentos diferentes. Nós temos os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés para Moisés entregar para o povo. Como, por exemplo, não matarás, não amarás o Deus além de mim, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se a gente for parar para analisar, todos começam com o não. E se a gente for parar para pensar, tipo assim, quando a gente ouve um não, o nosso corpo entende que é assim, a nossa mente entende sim. Então, quando a gente fala assim, não cobiçarás, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Vou cobiçar. A melhor maneira de você fazer uma pessoa olhar para trás é você mandando ela não olhar para trás. Então, se você ficar focando no que não pode fazer, automaticamente a sua mente vai querer fazer o que não pode. Porque a nossa carne é pecaminosa, ela tende ao que é errado, ao que é pecado. E qual foi a instrução na Bíblia que foi deixada para que a gente faça as coisas de Deus e não se preocupe com essas coisas que nós não podemos fazer? E Pedro ele deixa uma dica para como a gente deve prosseguir e não cair. Ele fala na segunda carta dele que faça firme a vossa vocação e a vossa eleição, para que assim nunca, jamais tropeçareis. Então, galera, se a gente focar no que a gente não deve fazer, cara, esse tempo que você gasta pensando no que você pode fazer, cara, é um tempo que você pode estar dando para Deus fazendo alguma coisa. E se a gente for parar para analisar agora o que Jesus falou no Novo Testamento? Jesus ele pegou e falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E sabe o que deixa bem claro nisso aí? Isso aí é toda a lei e os profetas. Se a gente for pegar o Antigo Testamento todo, aqueles 39 livros, Jesus queria dizer isso aqui. Deus quis dizer isso aqui. Esses dois mandamentos, eles não começam com não. Eles mandam você ir fazer alguma coisa. Entendeu? Então se a gente for ficar pensando no não pode isso, não pode aquilo, galera, vamos pensar no que temos que fazer. E se a gente for parar para analisar o que o Thiago falou lá, não seja apenas ouvinte, mas sim praticante dessa palavra. Então nós devemos praticar essa palavra, não deixar de fazer outras coisas. Tipo assim, então a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode aquilo. Calma aí, galera, não foi isso que eu quis dizer. A ideia é o seguinte, começa a focar no que tem que ser feito e automaticamente você vai saber o que não pode fazer. Entendeu? Jesus, quando ele foi chamar cada discípulo, ele não chegou para aquele cara que estava à toa, fazendo nada e chamou. Ele foi para Pedro, mandou largar as redes. Ele foi para Mateus e mandou parar de cobrar os impostos e o seguir. Então, galera, Deus não vai chamar desocupado. Porque se você está desocupado agora, na hora que ele te chamar, cara, você vai continuar desocupado. Então, cara, ele não perde tempo chamando desocupado não, galera. Então, se você está querendo aí se consertar primeiro com Deus, ficar parado para se consertar, para depois fazer as coisas de Deus, cara, não vai rolar, não vai, porque ele não quer desocupado, ele quer gente que esteja em ação, ele quer gente que tenha vontade
e ame as coisas de Deus. Parando para olhar tudo que Jesus nos ensinou, eu me deparei com uma grande passagem que diz assim, não tem como uma fonte da água salgada e água doce. Então, a partir do momento que você começar a fazer o certo, automaticamente você vai deixar de fazer o errado. Mas se você começar a focar no que não pode fazer, a sua mente vai querer fazer o que não pode, e você vai continuar fazendo o que não pode e não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Entendeu, galera? Então vamos focar no que tem que fazer, vamos começar a pregar o evangelho. Nós estamos de uma grande geração, a geração do mimimi, cambada de Nutella, aonde as pessoas estão falando coisas que não tem base, não tem raiz. Vocês estão repassando coisas que vocês mesmos não têm o próprio entendimento. Já pararam para pensar sobre muitas e muitas coisas que nós pregamos por aí, sem base nenhuma? Por exemplo, não podemos ir para a igreja de bermuda. Tem base na Bíblia para isso? Jesus usava calça, Jesus usava túnica. Então devemos todo mundo ir para a igreja de túnica? Aí para analisar, Jesus ia para a igreja? Jesus ele pregava o evangelho aonde ele estava. Eu não preciso ir até a igreja para pregar o evangelho. Aonde eu estou pregando o evangelho. Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Brilhar na luz é mole, eu quero ver brilhar nas trevas. Vamos começar a brilhar nas trevas. Vamos galera. Sai dessa foco onde está todo mundo brilhando, você quer estar ali? Galera, ali sua luz não está fazendo a diferença. Agora chega no breu e acende uma lanterna, onde todo mundo vai prestar atenção em você e vai querer chegar perto de você. Comece a ser essa luz, comece a fazer o que Jesus mandou, comece a ser o sal. Aonde você estiver, você tem que dar gosto àquele lugar. O gosto de cristão, o gosto de Cristo. E Paulo, em Romanos, ele fala, não vos conformeis com este mundo. Paulo, para ele falar isso, ele não vai falar para alguém que está longe do mundo, porque não teria lógica, não tem como eu falar para você não mexer na minha blusa, que estou aqui do outro lado da tela, se você está aí. Então, cara, não teria lógica. Então, se ele falou, não vos conformeis com este mundo, é porque a gente tem que estar inscrito nesse mundo, a gente tem que estar ali no meio e não tomar forma, porque quando você vai fazer um bolo e botar ele na forma, você bota dentro da forma para ele tomar forma. Então, cara, esteja no mundo, mas não fazendo o que o mundo faz. Você tem que estar ali inscrito, porque você só vai fazer a diferença no meio dos diferentes. E dentro dos iguais, dentro da igreja, cara, você não é a diferença. Você é só mais um que está ali. Então, galera, vamos buscar realmente fazer essa diferença. Estar do lado de fora, estar cumprindo o ID da palavra de Deus. E se a gente for parar para olhar Atos 1:8, se não me engano, vai falar assim, ó, e ao receber o meu poder, será minha testemunha em toda Jerusalém, em toda Samaria, em toda Jerusalém, até os confins da terra. Mais ou menos nessa ordem aí. Então, galera, ele não falou assim, cara, vá para a igreja e seja minha testemunha. Cara, quem está dentro da igreja já está ali com ele. Quem precisa de médico, quem está doente. Você aí em casa que tem Jesus, leva para Jesus para quem não tem, cara. Eles estão precisando de você. E quando a gente tem e ganha uma parada muito boa, a gente quer compartilhar isso para todo mundo. Será que realmente Jesus tem sido bom para você o suficiente para você querer compartilhar isso com todo mundo? Porque quando você ganha um iPhone 7, um iPhone 8, 10, a primeira coisa que você vai fazer é tirar uma foto na frente do espelho para mostrar para todo mundo que você ganhou. E por que quando você ganhou Jesus você não quer passar isso para todo mundo? Será que ele não é bom ou você que não está reconhecendo a bondade dele sobre a sua vida? Jesus no Evangelho de João, ele disse, amados, novo mandamento eu vos dou. Ame o teu próximo como eu os amei. A gente para analisar o seguinte, pô, Jesus amou o povo. Mas como que Jesus amou o povo? Jesus ele amou suprindo a necessidade das pessoas, tá ligado? Então quando a gente para pensar, pô, eu tenho que amar meu irmão como a mim mesmo, eu tenho que dar o melhor pra ele, eu tenho que dar o melhor. E muitas vezes a gente fica pensando, pô, eu vou dar a melhor camisa, eu vou dar minha melhor bermuda, meu melhor tênis, vou mandar meu melhor isso aqui, vou mandar uma boa parte do meu salário, eu vou doar pra ele. Cara, nada disso é melhor do que Jesus. Você tem Jesus? Mostre pra ele Jesus, cara. Cara, esse negócio de ação, de trabalho de levar comida pro morador de rua, esse negócio de dar roupa, esse trabalho não é o trabalho do cristão. O trabalho do cristão é transformar vidas, isso aí quem faz é ação social. Tá, então a gente não pode fazer não. Calma aí. Faz parte, mas o foco principal não é. O foco principal é transformar vidas. Jesus, por onde ele passava, as pessoas que ele ia pregando, ia mudando. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue encostou em Jesus, parou com o fluxo de sangue. O cego Bartimeu encontrou Jesus, cara, começou a enxergar. O aleijado do tanque de Betesda começou a andar, depois de 35 anos ali, naquele tanque, esperando o anjo descer e tocar na água e ele ser curado. Jesus foi lá e tocou, curou, supriu a necessidade dele. Entendeu? E a necessidade do povo lá fora, cara, é ouvir o evangelho, é conhecer a verdade.
Então, galera, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, entendeu? Então, se for parar pra pensar, cara, no mundo, assim, a gente olha pras trevas, assim, do império do mal, todas as trevas do diabo, a gente tem que ser aquela luz que tá lá brilhando e resgatando vidas, tá ligado? O evangelho hoje, se não for pra resgatar vidas, é pra quê? É um evangelho que é um conto de fadas, uma fábula, aonde eu tô aqui, Deus tá me servindo, tudo que eu peço Ele vai me dar? É isso? Onde que Ele prometeu isso aí? Não foi Ele que prometeu isso aí. Quem disse, tudo isso me darei se prostrado me adoraste? Quem disse isso foi Satanás. Começa a abrir a mente e focar o que Deus quer pra você, entendeu? O que Deus preparou pra você, o que Ele quer que você viva, entendeu? Começa a focar. Pô, galera, vamos ser o sal da terra, vamos ser a luz do mundo. Pra onde a gente passar, as pessoas veem que ali, ó, ali está o povo de Deus, ali está o cristão. Entendeu? A palavra cristão significa também perseguido. Se você não está sendo perseguido no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entendeu? Você está fazendo o quê? Você está sendo igual a eles, tá ligado? Se na sua galera tem um monte, o povo que ainda não aceitou Jesus, se você não fazer diferença, eles não vão querer aceitar Jesus. Tipo assim, vai aceitar Jesus pra quê? Pra ser igual fulano? Fulano é igual a mim. Não vai mudar em nada na minha vida, não quero aceitar. Entendeu? Vamos ser essa diferença, galera, vamos. Então, galera, fique na mente, não vos conformes com esse mundo e sempre renovando a vossa mente com tudo o que o Evangelho tem dito, com todos os mandamentos de Jesus sobre o ir. E não se esqueçam, galera, vocês só vão poder passar Jesus quando vocês estiverem cheios dele. Porque a gente não tem nenhuma torneirinha por baixo que derrama Jesus sobre as pessoas, não. Nós somos vasos, e o vaso, para ele passar alguma coisa, ele tem que estar transbordando. Então, galera, se enche de Jesus, se encha das coisas de Jesus e viva Jesus, porque ele é merecedor disso. Nós não merecemos nem sequer a oportunidade para o céu, mas ele nos deu isso. Então, galera, vamos tentar o mínimo de retribuição possível, que é cumprir os mandamentos dele. Então, galera, esse é praticamente o nosso primeiro vídeo, cara. Espero que tenham gostado, tenham entendido a ideia que a gente tentou passar pra vocês, entendeu? E começa a focar, mano, e procurar viver o que Deus preparou pra você, entendeu? Eu sou o Robert. Eu sou o Nicolas. E esse é o canal Cumprindo Isso.